Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que deverão nos levar à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer a sequência e também o encerramento do tópico inicial do capítulo 6º do livro 3º de O Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. O tópico se chama Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Vamos estudar as perguntas 731 a 736. Vamos formular a pergunta para Jorge. Pergunta 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou os agentes de destruição? Segundo os espíritos, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, fazendo alusão aí à pergunta, né, que a gente fez no estudo anterior, né, no programa anterior, Kardec, como cientista, né, usando da filosofia e do seu senso crítico, ele gosta de afirmar bem as coisas, pergunta a mesma coisa de formas diferentes para que a gente tivesse a certeza de que é aquilo mesmo que ele está querendo passar. E aí, na outra pergunta, ele perguntou se é necessária a regeneração, por que meios de preservação? E nesse momento ele pergunta por que, ao lado da conservação, os agentes destruidores? Então, só para, como já dissemos, manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, é interessante porque, como a gente falou dos casos dos castores na Argentina e dos coelhos na Austrália, era necessário que houvesse um equilíbrio. Para isso, os agentes destruidores e os meios de conservação também. O que você me diz, Darcy? Eu fiquei aqui refletindo, né, a respeito disso, né? Quando ele diz que é o remédio ao lado do mal. Voltando assim ao entendimento de Deus como da providência divina, né? Porque como nós ainda somos essas criaturas assim imperfeitas, que custamos a perceber, né? Esse grande quadro que está à nossa frente, né? Nós então dizemos que Deus esqueceu da gente, né? Ou que a gente está sofrendo, entre aspas, né? Algumas dificuldades. E ele vai dizer aqui que é o remédio ao lado do mal. Então, nós vamos dizer que existe toda uma estrutura que vai dizendo para a gente, eu vou voltar àquela expressão da semana passada, né, da gente colocar o nosso olhar e verificar que aquilo que a gente acha que é mal é o remédio. É interessante isso, né? Uhum. E geralmente o remédio é amargo, né? Amargo. Então, exatamente para poder a gente se lembrar, né? Você que sabe dessas coisas, né?
a gente reclama, mas esse remédio é muito ruim, ou então as injeções de antigamente, né? Diz assim, não, mas essa injeção dói muito, eu não posso, mas é justamente através desta dor, né, na aplicação desse remédio, que a gente então se cura. Maria Júlia. Os agentes, nós vemos que tem os agentes da própria natureza que eles destroem, né? E vai acontecendo as transformações e destruição. Mas isso é necessário, como já dissemos anteriormente, que seja essa destruição para o nosso progresso. E aí lembramos, né, da parte do Evangelho em que Lucas fala que Jesus falou para nós: vós sois testemunhas dessas coisas. E se ele estava se referindo às mudanças que estavam ocorrendo. E ele dizia, vós sois testemunhas, quer dizer, nós éramos testemunhas, só que nós não entendemos que isso é necessário. Essas mudanças ocorrem frequentemente, nas pequenas coisas da nossa casa, né? E em todo o nosso dia a dia, a gente não se percebe que as coisas estão alterando, que são necessárias para nós repensarmos o nosso meio de caminhar. Então, tudo isso que acontece, às vezes assistir uma notícia triste, às vezes é uma doença que nos vem, né, que a gente não gosta muito dela, mas que nós aprendemos com aquilo. Por incrível que pareça, é necessário certas coisas, né, para nós crescermos, né? E essa evolução é constante. E os remédios, eu lembro que quando eu tive anos atrás um problema de fígado, que eu fiz uma dieta rigorosíssima para recuperar, e eu comecei a comer tão pouca coisa, sem isso, sem aquilo, né, que eu fui para um nutricionista e foi uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Aí ele disse, você tem que tomar um pouco de leite. Eu detesto leite desde criança, eu não me sinto bem com leite, eu passo mal. Aí ele disse, não, mas tome iogurte. Eu disse, não, mas leite eu não gosto, não sei o quê. Aí ele viu-se para mim bem sério e disse assim, escuta, se eu te der um remédio bem ruim por fígado, você toma? Eu disse assim, vou tomar. Aí eu disse assim, então eu tomo o iogurte, que é melhor que o remédio ruim. E aí eu olhei pro rapaz, é um rapaz novo até, né? Eu olhei assim, eu disse assim, sabe que ele tem razão. É melhor forçar a tomar o iogurte, é só um que pedia para eu por dia, do que tomar um remédio ruim ou uma injeção, né? Que era para equilibrar, justamente por falta de muita comida que eu estava, né, da casa e tudo que foi tirado, para a melhora do fígado. Então, é necessário, se nós não olharmos a postura ruim, mas a postura positiva, que essas aparentes causas difíceis na nossa existência, de todos os gêneros, nos ajudam a progredir. E você utilizou esse termo aparente, né? Aparente, né? Porque elas é uma coisa muito... Eu tenho vários exemplos, mas eu não vou ficar contando minha vida aqui, mas eu tenho vários exemplos, até recente na minha vida, que é um aparente prejuízo, vamos dizer assim, e beneficiou-me de outra forma. Então, agradeçamos a Deus tudo de ruim que nos acontece e tudo de bom também. De aparentemente ruim. De aparentemente ruim. Aparentemente ruim. O negócio é esse. E é interessante, uma coisa, eu estava me lembrando de um detalhe. Jesus disse assim, não penseis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele sabia que durante séculos, até que aquilo que ele ensinou fosse devidamente absorvido pela humanidade, e ainda não foi, 2000 anos depois, realmente nós ainda estamos batendo cabeça. Mas é bom. Temos que fustigar o orgulho e o egoísmo para nos transformar. O negócio é esse. Pergunta 732 para Maria Júlia. Eu não se enxerga com o meu nome. É Maria Júlia, Julinha, Maria Júlia, tudo bem. Mas eu adoro chamar de Maria Júlia de vez em quando. Mas não importa. Não posso chamar de... Pode. Não pode, não? Claro que pode, é meu nome. Não é? A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos?
Os espíritos respondem a Kardec: é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Então, o que eles querem dizer? Dependendo do estado evolutivo do mundo, o tipo de destruição é diferente. Os mundos mais materiais, né, ou seja, onde vivem os espíritos mais materializados, que é o caso do mundo primitivo, o mundo de regeneração, que é o nosso, essa necessidade de destruição ainda é muito forte, porque nós temos que passar por isso para aprender. É necessário que ocorra essa destruição, aparentemente, às vezes, ruim, né? Tem pessoas que acham que tinham que viver 200 anos. Eu acho que eu preferia viver menos, mas tem pessoas que acham que tem que viver muito, né? Mas é necessário, até porque se eu fosse, vamos assim, eterna, né? No corpo físico, seria muito ruim, né? A gente passar por essas existências imensas, com as confusões que nós ainda temos. Porque nós não podemos esquecer que o nosso planeta está passando, a crise que está passando, é necessária para nós acordarmos. Nós somos muito materializados ainda, nós temos muito orgulho ainda, nós temos muita vaidade, muito egoísmo. Eu penso só em mim, não quero pensar no meu vizinho, no meu irmão. Então, isso é que provoca todas essas adversidades que nós vivemos. Se nós formos, assim, mais companheiros, na expressão da palavra, de nos ajudar, mais irmãos realmente, nós não passaríamos tanto. Então, dependendo do mundo, vai ter a necessidade maior ou menor de destruição. Bom, dando a sequência, a gente chama Alissa. Bonita Alissa. Lindo, palavra antiga. Alissa, que chique. Adarci. Pergunta 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? Os espíritos respondem assim: a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então aqui os espíritos querem que a gente entenda esta questão da nossa própria evolução, não é? Porque eles dizem assim, né, que esta situação ainda ocorre, não é, na medida que o espírito, quer dizer, que o espírito só vai vencer essas questões, essa necessidade de destruição, quando ele domina a matéria. O que é dominar a matéria? Dominar a matéria é se sobrepor, eu tenho a impressão que é isso, vocês nos ajudem, né? Sobrepor-se, digamos assim, às exigências da matéria, é isso, todos Jorge? Os instintos, vamos dizer assim. Isso. Todas as necessidades materiais. Porque você veja bem, né? Observando a evolução, né? E lá no Evangelho nós vamos encontrar aquela citação, naquele capítulo que fala da lei do amor. Ele disse assim: no início, o homem vive dos instintos, não é? Então, mais depurado, ele vai ter sensações. Então, a gente entender que existe uma cadeia de desenvolvimento, né? E na medida que a gente vai vencendo essa cadeia com os nossos esforços, não é? Essas necessidades de ordem material, elas vão sendo mais trabalhadas, vão sendo sublimadas, né? Bom, vamos fazer a próxima pergunta para o Jorge. Porém, temos que colocar a nossa vinheta.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Jorge, pergunta 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Segundo os espíritos, esse direito é regulado pela necessidade de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso nunca foi um direito. Eu achei interessante esse nunca foi um direito. Até porque mesmo no seu estado primitivo da matéria, onde o homem ainda é regulado, ainda é dominado pelos instintos puramente, a gente ainda percebe que o homem só caçava, só matava os animais, por assim dizer, para se alimentar, para se nutrir ou para a sua segurança, como os espíritos dizem aqui pra gente. Nada além disso, não por crueldade. Esse requinte não pode haver. Nunca foi um direito. Então, como fala na pergunta anterior, que o desenvolvimento intelectual e moral nos faz ter esse horror da destruição, cabe aos animais também. Quando a gente começa a pensar, como é perguntado ao Emmanuel uma vez, o que ele achava do progresso, qual era o estado em que o planeta estava em relação à moral, e ele disse, o que dizer de seres que ainda se alimentam das vísceras de seus assim, não digo inferiores, né, mas dos animais. E aí pode até parecer muito assim rigoroso, né, como geralmente Emmanuel mas a gente para refletir que realmente a gente ainda está nesse estágio. Esse tipo de alimentação só cabe para o indivíduo que precisa de muita caloria para trabalhar. Exatamente. E aí eu acho que é realmente a forma com que é conduzido a coisa, né? Essa produção em massa, assim, às vezes parece tão cruel, mas aí a gente para pensar nisso, que Jorge, esse excesso não é bom. Você sabe de uma coisa? Quando se fala a respeito dessa questão da destruição excessiva, me faz lembrar de uma coisa. Depois da Guerra da Secessão norte-americana, foram construídas 2 ferrovias que se encontraram no meio do país. Tá? Vindo do leste, acho que é a União Pacífica, a outra é a Transpacífica. Exatamente, eu não sei exatamente qual é o nome de uma e outra. Mas é interessante que as 2 se encontraram exatamente onde está planejado que elas iam se encontrar, vindo por mais de 3.000 quilômetros de um lado e de outro. Interessante que não erraram. Certinho. Bonita obra de engenharia, mas ao mesmo tempo aconteceu uma coisa. Eles tinham que alimentar as pessoas que estavam trabalhando. Então eles colocaram atiradores de elite com armas assim, bastante potentes para matar o bisão norte-americano para servir de alimento. Que os índios tinham o hábito de comer essa carne. Até aí nada demais. O problema é o seguinte: enquanto o índio abatia o bisão, que eles chamavam de tatanca, né? Ele abatia, mas aproveitava tudo. Pele, chifre, ossos, tudo. O branco não. Ele só tirava aquelas carnes que eram consideradas mais nobres e deixavam a carcaça apodrecendo na natureza. É interessante que nós temos que entender que muita coisa no transcurso da história da humanidade nós destruímos e vemos que nitidamente o ser humano tem sido o pior dos predadores. Não é à toa que existe aquele brocado latino: Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. E nós temos que refletir, porque essa questão de destruição realmente ser necessária ou ser abusiva realmente permeia este processo. E em muitas ocasiões, quando a gente pensa, por exemplo,
que hoje já não se cabe mais o caso fazer safari para trazer a cabeça de um animal para poder expor em casa. Entende? Mas não é? Durante muito tempo era a caça, né? Entre as culturas antigas era uma forma de divertimento e até de poder da pessoa, poder, né? Que eles iam, o ritual da caça, os reis, e aquela classe mais rica na época, eles saíam a cavalo com cães e tudo, e era o animal maior que eles caçassem era o prêmio, né? Então se matava simplesmente para se divertir, para passar tempo. É a única, então nós somos a única espécie que mata por prazer. Por prazer, exatamente. Então, seguindo a lógica da coisa, a gente percebe que quando a gente vai sobrepondo a matéria, a gente vai entendendo que isso não é mais necessário. Não é mais necessário. É dispensável. E que nós vamos condenar quem faz? Não. Porque nós certamente já fizemos muito. E fizemos até pior. Sim. O negócio é esse. Tá? Agora, pergunta 735 para a nossa Darcy. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades da segurança? Da caça, por exemplo, que só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Os amigos espirituais respondem assim: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso cedeu aos maus instintos. Era o que a gente estava conversando, né, ainda há pouco, né, a respeito dessa destruição abusiva, né? Então, por que utilidade, né, teria essa que ultrapassa, né, a necessidade? Mas a gente estava conversando e você falando, né, a respeito dessa questão do bisão, né, que destruir por destruir, quer dizer, é realmente esse instinto, né, essa predominância da matéria sobre a natureza espiritual, né? É interessante que Deus tem não é à toa que Deus tem a sabedoria. Isso mesmo. Porque nós temos registros de diversas espécies que já foram exterminadas pelo ser humano. E, no entanto, o equilíbrio volta, assim, o fiel da balança volta ao ponto do prumo, muitas vezes até independente da nossa vontade. Só que às vezes nós precisamos pagar um preço elevado. Muita gente atualmente está falando, pois é, você vai à praia, tem um monte de água viva e se queima. Por que isso? Porque nós jogamos plástico no mar. Quem come água viva? Tartaruga marinha. Ela, ao invés de comer a água viva, come o plástico flutuando no ar, parece água viva. Vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que temos, que nos é dada por Deus, por igual, que possamos aproveitar bem para conquistar valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês os nossos comentários a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, com a companhia da Marta Batista e na técnica o Cláudio. Nós estamos aqui no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nesta semana nós vamos iniciar o estudo do item 5 e do item 6, os inimigos desencarnados. Porque nós espíritas sabemos que além dos inimigos aqui na Terra, que estão encarnados como nós, há também os nossos inimigos e amigos também desencarnados. Por isso Kardec nos chama a atenção para esse fato quando formos nos dispor a realmente perdoar nossos inimigos. Não devemos nos esquecer dos amigos desencarnados. Então, vamos dar mais uma vez boas-vindas à Marta aqui e pedir a ela que dê início ao seu comentário. Certo, Marta? Certo, Antônio. Então, vamos dar prosseguimento a esse estudo, né? E vamos desenvolver, vamos refletir juntos aqui sobre o tema dos inimigos desencarnados, né? E acredito que para fazê-lo, a primeira coisa que nós temos que destacar é justamente o esclarecimento que nós devemos ter já numa perspectiva espírita e não mais aquela perspectiva material do passado, que as consequências de uma inimizade após a morte são muito profundas e elas não cessam pelo fato de nós termos ido ou termos voltado para o mundo espiritual. Então, a importância e a necessidade da indulgência, né, para com os inimigos é justamente algo que precisamos desenvolver para que a gente não corra esse risco. Porque a gente constata, através das mensagens, das reuniões mediúnicas, que com certeza a morte não dá conta de extinguir o ódio que porventura tenha sido desenvolvido através de uma inimizade. Então vamos ver o que Kardec nos fala e vamos começar a refletir sobre isso. Kardec inicia assim: o espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. E ele fala assim porque nós vimos na semana passada que ele falava da importância da indulgência, né, no sentido de nós amarmos os nossos inimigos e que deveríamos retribuir o mal com o bem. Por isso é que ele inicia assim, dizendo que o espírita ainda tem, além de todos os outros, tem esse grande motivo, né, de indulgência, porque ele sabe da questão que o espírito, quando volta ao mundo espiritual, ele continua vivo, ele continua sentindo as mesmas coisas, refletindo sobre a vida que ele teve e tudo o que aconteceu, o desenrolar das amizades, das empatias e das antipatias. Então ele diz que nós temos que desenvolver essa indulgência. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem. Outra questão que o espírita sabe e que é diferente dos demais, né? Nós sabemos que estamos num processo evolutivo e que, por mais lento que seja esse processo, nós vamos mudar de ideia em algum momento. Então, ninguém vai se estabelecer, né, fazendo maldades eternamente. Nós sabemos que aquele espírito, seja o momento que for, ele vai modificar a sua perspectiva, vai modificar a sua conduta e vai passar a fazer coisas boas, né? Vai ser um homem de bem no futuro. Então, mais um motivo para o espírita, né, ser condescendente e ter indulgência e temer esse estado permanente de inimizade e de ódio que gera o quê? A vingança. Então ele segue dizendo:
que ela advém de uma imperfeição momentânea. Então, essa maldade vem de uma imperfeição momentânea, ela vai modificar. Tudo vai se modificar ao longo do tempo. E que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então a gente observa que essa é a grande perspectiva e a diferença, né, da visão que o espírita tem para aquele que não entende que a vida continua. Muda tudo, muda completamente. Então, a gente sabe que não existem criaturas definitivamente destinadas ao mal, e isso faz a diferença, né? Toda maldade é passageira, por mais bárbaro que aparentemente seja, aquilo é passageiro. E ele segue dizendo, e que assim como a criança que se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Olha, então cessa aquela ideia, né, de que você, olha, realmente, esse cara, ele é um inimigo da sociedade e só ele morrendo. Então, destrói a ideia de pena de morte, destrói a ideia de você fazer vingança com as próprias mãos, porque você passa a entender que a presença dele, não estando ali materialmente, você só vai se livrar dessa presença que não é mais material, mas essa presença continua existindo. Ela é espiritual, ela é oculta, e aí a coisa se torna mais complexa, né? Porque você não está vendo, e aí corre o risco de estar sendo influenciado de N maneiras, justamente por aqueles espíritos com os quais você tinha antagonismo e que podem te inspirar ou induzir ao mal, a fazer coisas que te levariam a uma situação bastante difícil. E ele diz que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, a gente precisa fazer uma mudança radical, né, naquilo que a gente pensa. Porque a proposta é outra, não é como nos falaram. É outra coisa. E com certeza, esse espírito, né, oculto, não mais materialmente entre nós, ele pode fazer o que quiser, inspirar da maneira que ele quiser e te levar a situações bastante difíceis. E, lógico, ele mantém aquele padrão de inimizade, de ódio e de vingança. E, dependendo do grau desse espírito, aquilo pode se tornar uma obsessão, né? E ele vai te perseguir justamente como um inimigo persegue o outro. Então, o ideal é que a gente tenha indulgência para que essa inimizade, ainda que a pessoa não tenha simpatia, mas também não tenha antipatia que vai gerar o mal, né? A perseguição, a perversidade. Já é alguma coisa, né? O espírito não tem afinidade com você, mas não te persegue e não te vê mais como inimigo. Isso é uma grande coisa, né? E ele segue, por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias, é exatamente o que eu falei. O espírito pode não ter afinidade com você, mas pelo menos ele já não te vê mais como inimigo e não quer, né, desenvolver, ter represálias contra você. Já é alguma coisa.
As boas ações, pelo menos, não dão pretexto à represália. De um inimigo pode-se fazer um amigo. Olha que diferença a proposta espírita. Quer dizer, ela te propõe a você não só perdoar o teu inimigo, como a transformar, através de boas ações para com aquele que te fez mal, transformá-lo num amigo. E olha, pelas reuniões mediúnicas, a gente pode constatar o que é um espírito que tinha dificuldades, né? E que promovia até uma certa perseguição espiritual, uma obsessão, e que ele se torna um amigo teu. É algo fantástico, é muito bom. Não só porque você se livra daquela vibração pesada de inimizade, de perseguição, como também você passa a ser um instrumento do bem. Por quê? Você transforma aquela pessoa que vivia obcecada, obstinada no mal e na perseguição, num amigo, com outras disposições de sentimentos. Então ele fala, com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Quer dizer, aquele que se coloca, né, obstinado em não perdoar, ele promove esse tipo de questão. Ele faz com que aquele que te vê como inimigo, né, use, né, Deus acaba usando essa atitude dele para punir aquele que não perdoou. Então a gente vê que a avaliação divina e a lei divina se estabelecendo sobre nós é uma linha de raciocínio totalmente diferente daquela que a gente elabora na perspectiva material. Quer dizer, Deus não está tão preocupado em dizer que aquele é um espírito que é um inimigo do fulano e que olha como ele persegue. Não. Ele coloca os dois em prova, em avaliação. Então, um porque persegue e o outro porque não perdoa. E aí ficamos nessa condição complexa. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Antônio Barbosa e Marta Batista. O que nós percebemos? Qual é a real consequência da vingança? Não é? Que é o que se estabelece quando a gente não freia os sentimentos de inimizade, né? De ódio, de antagonismo. É justamente a gente, se não frear, isso vai acabar chegando na vingança. E qual é a real consequência da vingança? É justamente ligar ainda mais o algoz à vítima. Quer dizer, a gente estreita os laços não de amizade, e sim de obsessão. Então, pelos laços do ódio, né, até que eles se ajustem pela lei de Deus e a gente perceba que não é o caminho, que o único caminho é a justiça, o amor e a caridade, justamente por essa lei de Deus, que é do perdão e da fraternidade, só assim nós vamos conseguir extinguir esses laços. Agora, lembrando sempre, né, e as histórias todas e relatos dos espíritos nos mostram, com fontes múltiplas, que realmente a gente permitir que uma inimizade se estreite, a inimizade se estreite durante muito tempo, aqueles laços são terríveis, são cada vez mais difíceis de serem desfeitos. Então, é uma escolha nossa, né? Permanecermos ali, né, renitentes, aquela ideia de não, mas ele me fez isso, ela me fez aquilo. Ou você abrir o teu coração, entender que esse espírito temporariamente está, né, transitando nas más ideias e você começar a desenvolver um caminho de indulgência que o levará ao perdão. Kardec segue dizendo assim: pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados, né?
Qualquer um que tenha lido um pouco da doutrina, né, sobretudo o livro Céu e Inferno, que tem a segunda parte toda de relatos, e quem participou ou participa de reuniões mediúnicas, já teve a experiência suficiente para saber que é concreto. Inimizade dos desencarnados, né? Então você ter inimigos entre os encarnados, tá, todo mundo sabe, nós estamos aqui encarnados na Terra e sabemos disso. Mas os espíritos, quando voltam ao mundo espiritual, se não houver ali um trânsito de indulgência, de fraternidade, de perdão, aquela inimizade vai se estender, vai se aprofundar e vai permanecer. Então ele diz, os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Então, quanto mais ódio, mais a obsessão vai ficando intrincada como uma teia. Então ela sai de uma obsessão simples, né, que é a influência persistente de um espírito sobre o outro, e inspirando negativamente para as subjugações, que é o segundo grau das obsessões e que é pior, é muito pior. Porque na subjugação, além de ter uma ideia, né, inspirada negativa para que a pessoa vá para o lado incorreto, existe ainda uma questão fluídica que envolve aquele que está sendo obsediado de tal forma que cria uma névoa em torno das percepções desse espírito, né, encarnado. E aí o que acontece? É aquela pessoa que você está dizendo, está mostrando, está escrito no livro e você diz, olha, tá vendo? Não é bem assim como você disse. Olha aqui como é que está escrito. Olha aqui o que eles disseram. E o espírito encarnado não consegue enxergar. Porque aquela névoa fluídica o impede. Para quê? Justamente porque é isso. O objetivo do espírito é esse, que a pessoa não perceba o correto e vá pelo caminho errado. Entende? Então, esse é o segundo grau da obsessão, que é a subjugação. Quer dizer, o não perdoar promove isso, né? Um ódio intrincado, uma teia de raiva, de ódio, de vingança. E segue. As quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida. Quer dizer, são provas, né? Deus permite essa prova porque, de um lado, o outro também não quer perdoar, né? Pode ter obsessão por expiação, mas no caso, na maior parte das vezes, é por provas. E é permitido por isso, porque o outro também é renitente. Ele se recusa a perdoar, quando na realidade a gente sabe que o fluxo da vida é perdoar. E aqui ele diz... e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, se não é por expiação, é por prova, a gente deve aceitar resignado. Agora, o que a gente pode fazer para que isso se desconstrua? Porque é lógico, a gente não pode dizer, ai, como é bom ser obsediado. Não chegamos a tanto, né? O que a gente precisa fazer para que esse processo obsessivo se extingua de vez é justamente a gente começar a desenvolver dentro do nosso coração a indulgência, o perdão, né? A benevolência, a compreensão acerca dos erros do próximo, porque aí esse espírito então vai começar a perceber que se você mereceu essa prova em função, né, de não ter ainda adquirido a competência nessa disciplina, esse espírito inimigo vai dizer assim, poxa, mas espera lá, fulano está tão diferente, nossa, está mais compreensivo, está mais indulgente, ele agora quando vê uma coisa errada ele acaba perdoando. Não, peraí. Então, esse próprio espírito, né, que está servindo de instrumento nesse processo obsessivo, ele acaba percebendo que aquilo não tem mais razão de ser. Por quê? Porque aquele espírito encarnado está totalmente diferente. Está começando a se transformar moralmente. E aí esse espírito vai também perceber que ele precisa parar com a perseguição.
E é dessa forma, e só dessa forma, que a gente consegue extinguir um processo obsessivo. E lógico, né, o trabalho mediúnico para que um processo obsessivo se desvaneça é sempre no trabalho de transformação moral daquele espírito encarnado. E lógico, nas reuniões mediúnicas, o desencarnado também está sendo educado moralmente. E aí ele vai e diz para nós: essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Quer dizer, então os espíritos que também são inimigos e perseguidores necessitam da nossa transformação para que eles se modifiquem. Como ele disse, se nós aqui na Terra formos moralizados, esses espíritos ao redor, que pululam ao redor da Terra, vão acabar percebendo, poxa, espera aí, eu tô mal na fita, eu tenho que parar com isso, porque isso aí tá estranho, eu é que vou ficar mal aí. E ele diz, portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados, né? Então, tem muitos de nós que já conseguem até entender que devemos desenvolver o perdão e a benevolência para com os nossos inimigos aqui da Terra. Mas não conseguem perdoar e desenvolver a benevolência quando se trata da questão da inimizade espiritual. Mas nós, espíritas, como ele diz aqui, inicia a frase assim, o texto, ele diz, nós temos todas as informações que nos dizem, vocês têm que agir diferente, porque vocês sabem que a morte não é o final de nada, e que os espíritos continuam e estão ali, juntinho a você, seja para o bem, seja para o mal. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais, e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então vamos encerrando por hoje aqui e espero que nós possamos dar prosseguimento a este assunto no próximo programa. Muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.